Nós vamos hoje falar sobre o autoconhecimento nas relações. Convidei o Akira para a gente falar sobre esse tema do autoconhecimento nas relações, e a gente acabou entrando nesse tema por conta do documentário, para quem não assistiu, mas já deve ter ouvido falar, do Golpista no Tinder. E foi a Uhum. partir de que a gente acabou tendo ali umas discussões no sentido de autoconhecimento, né, da visão de cada um, e aí a gente decidiu aí trazer, ampliar essa visão, né, para mais pessoas também. Então, se apresente. Muito bem, vou me apresentar. A Jéssica está me chamando de Akira, vocês devem estar achando estranho, vocês que me conheceram agora, porque eu não uso mais esse nome, né? Já faz um tempo, porque eu fiz um processo de autoconhecimento com o Teta Healing, inclusive, que é uma ferramenta que a gente talvez comente em alguns momentos, e aí eu aceitei o meu nome genuíno, que é André. Aí vocês podem me chamar de Luiz, podem me chamar de André, como vocês quiserem. De Akira eu peço que vocês não me chamem mais, tá? Porque não é um nome que eu reconheço mais como parte da minha realidade. Fez parte, gratidão, mas não é mais, tá? A outra Mariana ali me chama de fera. Isso desde a faculdade. Colega de faculdade tá aí. Já Muito estou bem. anotando aqui para não comprometer o nosso relacionamento nesta live. Imagina. Estou Muito bem. anotando. Não entendi, perdão. Eu não sabia dessa informação sobre o Akira, então eu falei aqui que eu já estou anotando para não comprometer o nosso relacionamento. Ah, eu fiz uma live falando sobre isso, mas foi no ano passado. E aí, quem me conhece antigamente, nem todo mundo viu, que faz parte, né? Não tem problema nenhum. Né? Bom, tanto eu quanto a Jéssica, nós somos terapeutas, né? Nós temos as nossas vertentes que são semelhantes, e essa nossa conversa foi muito interessante, foi muito bacana. E aí a ideia de compartilhar com vocês é justamente para a gente crescer mais esse diálogo, né? Para fazer com que vocês que acompanham o nosso conteúdo sabem que nós dois somos terapeutas, estamos disponíveis para ajudar as outras pessoas a se encontrarem, assim como nós estamos nos encontrando a cada dia também, porque é uma busca constante. Nós estamos nessa jornada, assim como vocês, né? Para que esse papo cresça e vocês venham até nós para contar a história de vocês, quem sentir, é claro, falar de superações que vocês tiveram a partir dos exemplos que nós acreditamos que vamos poder compartilhar aqui com vocês, a partir das nossas experiências que nós vivemos como seres humanos, né? Das experiências que nós soubemos através de amigos, amigas que nós conhecemos, né? Para que a gente possa perceber cada um desses passos que nós demos, as lições que nós tivemos e como não cair em algumas armadilhas aí que a gente pode acabar caindo quando nós não nos propomos a nos conhecer, a olhar para nós, né, para as nossas emoções, nossos pensamentos e reconhecer quem nós estamos sendo nesse momento e quem nós queremos realmente ser, hoje focado no lado de relacionamentos, né? A gente vai acabar falando mais de relacionamentos amorosos, mas a gente pode levar isso para, como a Jéssica brincou, né? Qualquer tipo de relacionamento, relação humana, né? Como nós nos damos com as outras pessoas. Então, esse é, não sei se essa é uma apresentação Aí, minha ou um merchan da live, mas tudo bem. Acho que eu comentei um pouco sobre quem eu estou sendo nesse momento. é um bate-papo, né? Então, a ideia realmente é essa, é ampliar a nossa visão, até falando novamente sobre essa questão do documentário, para além do aplicativo, para além do golpista, né? Nossa ideia aqui não é falar sobre ele, assim, de alguma forma a gente vai falar, até porque o documentário já faz. Então, a nossa ideia, eu estou olhando ali, eu estou olhando as minhas, por isso que eu tenho que falar. A nossa função aqui, realmente, hoje, é trazer essa consciência para as nossas emoções, né, para os nossos comportamentos e como eles direcionam a gente justamente para lugares como esse, né? Pode acontecer um lugar como esse, que é ainda mais intenso, ou até para outros mais simples, né? Então, como a gente lida com isso? Então, a trazer um olhar realmente, primeiro, sem julgamento, né? Nós não somos juízes aqui nem advogados, então, nós não estamos aqui para falar sobre o comportamento exatamente dele, e sim para até tirar esse olhar da culpa da pessoa golpista e da culpa do aplicativo, porque isso faz com que a gente permaneça na cegueira, que a gente permaneça sem olhar para a nossa responsabilidade, da nossa parte em relação
as nossas escolhas. Eu escrevi aqui para quem puder separar um papel, uma caneta Sim, para pegar as dicas que a gente vai colocar, talvez alguns questionamentos, porque a ideia aqui, pessoal, é que vocês não sejam, pelo menos no que eu acredito, né, não sejam só espectadores assistindo, pai, eu vou assistir um negócio aqui que não vai, né, só para passar o meu tempo. Façam mais do que isso por vocês, né? sim, Olhem para isso como uma oportunidade de reflexão para que vocês comecem a reconhecer um pouquinho mais de vocês. Aqui é quase como uma terapia coletiva. Pensem dessa forma. Ó, sim. a Sara respondeu. E é justamente isso, né? A gente parar um pouco de culpar o outro, né? É realmente trazer essa consciência, é ampliar a nossa visão. Porque senão a gente permanece nesse lugar e a gente não olha para aquilo que a gente tem que perceber na gente. O que faz a gente ressoar com essas situações. Qual é a nossa responsabilidade? Ainda que inconsciente ou consciente, nós somos adultos hoje e temos ferramentas para a gente se melhorar, para a gente se trabalhar e para a gente evoluir. Então, ainda que seja inconsciente, é uma escolha nossa permanecer nessa inconsciência, porque a gente já sabe que existe esse inconsciente das nossas crenças, dos nossos comportamentos, que a gente não consegue alcançar com os nossos olhos, né? Com a nossa. Porque a gente está no sentimento ali, né? Da nossa história. Então, é preciso um olhar neutro e do outro, ou de um profissional, para te auxiliar a olhar esse inconsciente. Então, nós já sabemos que existe. Então, através disso, a gente faz escolhas, permanecer ou não. E está tudo bem. Mas é assumir as consequências dessas escolhas. Então, se a gente Hum, permanecer na culpa, por exemplo, das redes sociais ou dos aplicativos, a gente não tem como controlar a tecnologia. A tecnologia ela veio para ficar e cada vez mais vai expandir e evoluir. Então, não tenho controle sobre isso. Né? Eu tenho controle de como eu lido com isso, né? Através desse olhar para si mesmo. Então, a nossa ideia é essa, tá bom, galera? Se tiver alguma dúvida, como o André falou, se o André quiser mandar, enfim, perguntas aqui, é um bate-papo realmente para a gente interagir juntos, né? E uhum. quer falar do documentário? Quer dar algum Sim, spoiler aí? só para quem chegou agora, está ouvindo assim documentário, que documentário, né? Só para clarear um pouco mais esse lado, para quem não pegou o começo, existe um documentário que está disponível na Netflix, que é um streaming bem popular por aí, né? O nome dele é o Enganador, alguma coisa assim, do Tinder. Golpista, gratidão. Basicamente, é uma pessoa que se utiliza de manipulação social, que hoje popularmente é chamada de engenharia social, né, para fazer com que as pessoas façam o que ele quer, né, relacionamento, etc., e consiga obter recursos financeiros dessas pessoas através de uma prática de estelionato. De uma forma muito resumida, não vou contar muito spoiler do que é esse documentário. Né? E o que a Jéssica está trazendo que é importante essa ferramenta é uma entre tantas, né? Essa ferramenta específica, o nome do documentário tem o nome do Tinder, mas a gente não está aqui para falar mal dessa aplicação, dessa ferramenta, né? Porque se fosse assim, a gente ia falar mal do Orkut antigamente, porque ele tinha uma grande parte dessa função. O Facebook também nasceu um pouco com essa função. As redes sociais, no geral, né, que a gente utiliza, eles têm um pouco do lado dessa... Oi? Do UOL, quem é, de repente, da minha idade, né? Nossa, Acho que até casual. e era pior, porque na verdade nem tinha tanto filtro como tem hoje, né? Porque eles já criam filtros para melhorar a Uhum. ferramenta mais, né? E aí o ponto as ferramentas, elas são o que elas são, né? Elas são ideias, elas são ferramentas que elas podem ou não ser utilizadas, e elas podem ser utilizadas de uma forma bacana ou de uma forma não bacana, a partir do ponto de vista social, né? Da mesma forma que tem pessoas que podem usar essa ferramenta para encontrar realmente um relacionamento saudável, buscar alguém ali para se comunicar. Relacionamento saudável entenda tanto relacionamento amoroso quanto relacionamento amizade, profissional, seja lá qual for. E tem pessoas que vão utilizar essa facilitação de comunicação para se aproximar das pessoas e conseguir tirar alguma vantagem delas. O que poderia acontecer com você no meio da rua, por exemplo, se você conversasse com alguém no ponto de ônibus, que às vezes acontece.
E o papo vai, você pode ser levado para uma coisa interessante ou uma coisa não interessante. Então, a gente não vai falar sobre ferramentas, né? Ferramentas físicas. A gente vai falar sobre a ferramenta nós. Porque, porque nós, Tá? às vezes, nos deixamos levar para esses lugares que são pouco interessantes, que são perigosos, que são de manipulação, que são de diminuição de quem nós somos. O que leva o nosso ser a aceitar. Vou usar a palavra submissão, tá? Não sei se ela vai caber para todo mundo, mas o que leva a gente a se submeter a algumas pessoas, a algumas situações, né? Alguns relacionamentos, sejam eles de qual nível for, por qualquer razão que seja. Né? A gente vai usar os exemplos mais relacionamentos amorosos aqui, mas levem isso em consideração no que vocês colocam e já comecem a refletir nas relações que vocês têm hoje. Vocês sentem que são relações que são interessantes, que estão somando para vocês estão somando para o outro, e o outro está somando para você num caminho conjunto, não de uso, mas de tipo transbordar, um transbordando para o outro, né? Que é isso que é o compartilhar, é o transbordo, não a falta. Né? Olhem as relações de vocês se elas estão dessa forma. Se alguma não tiver, já escreve aí a relação com essa pessoa aqui não tá de transbordo, tá de eu devendo para ela, ela devendo para mim, não necessariamente devendo financeiramente, tá, mas deve sentir que deve de alguma forma, já está em desequilíbrio em algum nível, né, a partir de alguns pontos de vista, não tô aqui para descer regra para ninguém. Tá? Eu acho que, né, como ponto central autoconhecimento, então é justamente essa ideia, né, a gente fazer algumas perguntas que nós podemos fazer, né, no momento de a gente ali respirar, fechar os olhos e, e trabalhar até esse momento da presença, porque quando a gente está na presença, quando a gente também passa para a nossa intuição, seja homem ou mulher, tá? A gente às vezes acaba até falando mais das mulheres aqui por conta do documentário, talvez a gente fale mais. Mas eu conheço histórias de tanto homens quanto mulheres que sofreram as mesmas questões, que estão hoje vivendo as mesmas questões, né? Que os homens têm uma tendência a falar menos, a expor menos, mas eles também estão essa vulnerabilidade está sendo agora cada vez mais trabalhada com o homem, graças a Deus, né? Tem bastante gente ajudando isso, e também a gente é muito grato, né? Mas o autoconhecimento, a gente pode fazer sempre perguntas, né? E aí você pode contar aí também algumas perguntas, e nesse lugar de presença, de respirar, fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente se volta para o nosso interno, né? Então, são coisas simples. De perguntar quem sou eu, né? Quais são os meus valores, coisas que a gente muitas vezes não para pensar, e às vezes numa maturidade a gente começa a pensar sobre isso, a se questionar sobre isso, mas que a gente já pode treinar essas perguntas, né? E, de novo, a gente está aqui focando na questão de relacionamentos mais amorosos. Então, quais são os meus valores? Porque muitas vezes a gente se perde nesses valores ao longo da vida, justamente por essas crenças que nós recebemos desde pequeno, e depois né, na escola, nos amigos, na sociedade, no convívio familiar. Então, enfim, e a gente vai se perdendo nesse meio, né? Então, quais são realmente os meus valores? Será que eu sei? Quais são os valores que eu quero no outro? Mas aí, para isso, eu preciso primeiro entender quais são os meus reais valores, ser verdadeiro comigo, né? E isso o autoconhecimento traz para a gente. Onde que está, que valor que eu negocio, né? Tem aqueles valores que você abre mão e tudo bem, faz aquele alinhamento, mas quais são os valores que para mim é inegociável? Você já fez essa lista? Porque qual é a tendência que a gente tem? A focar no positivo da pessoa, quando a gente, até como uma autossabotagem, como uma defesa, para a gente não tomar decisões. Só que a gente precisa listar, nem que sejam 3 itens, 2, daquilo que para você não abre mão. Porque quando você precisa decidir, aqueles valores que são inegociáveis para você, que é importante para você manter a sua sanidade, a sua saúde mental, física, o seu amor por você mesma, por você mesmo, você vai olhar aquela lista de 2 coisas, porque senão realmente você vai acabar sempre optando pela outra, né? Então é muito Uhum. importante tenha esse olhar, que a gente faça essa pergunta e aquela frase clichê, né? Que eu seja aquilo que eu espero no outro, né? Acho que é a premissa aí inicial
E aí disso você já pode descobrir os seus valores e ver se realmente você também está sendo congruente com ele, né? Porque senão você não pode querer uma coisa que você não está fazendo, que você não está sendo, até porque você vai acabar não ressoando com aquele valor. Você pode até ressoar com valores muito importantes e valores que vão te agregar, né? Nessa sincronia de você complementar, mas é importante isso. E aí até queria trazer um exemplo, por exemplo, a gente falou sobre isso, né? Quais eram os Uhum. nossos valores negociáveis? A gente falou, bom, a gente vai falar sobre isso, então vamos falar sobre a gente, né? Qual é o seu valor inegociável? Então, quero que você fale para mim. Depois eu falo o Eita, meu. né? Bom, só rapidinho, eu escrevi aqui, pessoal, as perguntas que a Jéssica fez para vocês conseguirem ver com mais facilidade, mas eu vou repetir mais uma vez, tá? Quem sou eu, né? Que é quem você considera que você é, e olhe para você, aí uma sugestão, tá? Não olhe para você só no momento que você está agora. Olhe para quem você também quer ser, quem você está construindo todos os dias. Porque às vezes você fala, eu quero ser uma pessoa boa, às vezes você já é, só pelo fato de você querer ser, que você está buscando isso. Mas não vou aprofundar muito para não sair do assunto. Quais são os seus valores, que é aquela coisa que você considera muito importante? Por exemplo, para mim a família é um valor, então para você viver perto da sua família é importante. Para mim, sei lá, atividade, ter um corpo saudável é um valor importante para mim. Coisas assim, sabe? Para quem não sabe que bem o que são valores. Tenta pegar as coisas mais simples ainda para os mais complexos, né? Quais valores eu estou esperando no outro, né? Que eu estou olhando, esperando, poxa, essa pessoa, o que ela vai ter, né? Você vai ter, a Jéssica comentou, ressonância. Não adianta você pensar, eu quero uma pessoa que viaje muito, que adore viajar e você gosta de ficar em casa vendo TV. Tipo, não vai rolar, tipo, não conecta, não tem ligação, né? É um sonho que você mesmo vai se negar por não tá em coerência, né? E aquilo que é negociável e inegociável. Bom, primeiro eu vou começar com o que é negociável, tá? Porque eu estava escrevendo e eu pensei nisso, né? Como vocês talvez não saibam, mas eu vou contar, a minha alimentação ela é quase estritamente vegana. Eu digo quase estritamente vegana porque eu como mel. Quando eu falo que eu como mel e as pessoas falam, você é vegano, come mel, elas ficam horrorizadas, falam, então tá bom, quase porque eu como mel. Né? Mas eu não sou ativista nem nada disso. Então, para mim, essa é uma coisa negociável. Se a pessoa ela come carne, eu consigo tolerar. Se ela for vegetariana, eu fico feliz. Se ela for vegana, eu fico muito feliz. Né? Então, é algo que dá para balancear, porque é um caminho de cada uma das pessoas. Né? Agora, é uma coisa inegociável. Deixa eu ver. Se a pessoa ela acredita, boa. Se a pessoa ela acredita que relacionamentos são puramente um encontro físico entre pessoas, não um encontro de almas, para que elas cresçam, se desenvolvam e aprendam umas com as outras e saber que vão ter alguns desafios e olhar para aquela pessoa e pensar, esses desafios Não, existem, mas eu escolhi crescer junto com essa pessoa. Se ela não tiver esse pensamento, para mim é inegociável, sem chance. Ah, você é muito gato, vamos dar uns pega hoje, amanhã a gente não se vê mais. Gratidão. Nesse momento, não. Não é isso que eu quero. legal. Adorei. Até compartilho com você desse que é negociável, porque eu também sou vegetariana já há muitos anos, e isso nunca foi uma questão para mim, né? Uhum. Foi até legal para trabalhar justamente o respeito pelo outro, né? Pelas escolhas do outro. Então, eu lido muito bem com isso também. O legal é que, na verdade, ao contrário, as pessoas acabam sempre entrando nesse meu universo, quem não é, e aí descobre Uhum. um novo universo de possibilidades, né? E acaba até, às vezes, mudando a ideia ali. Então, que é legal também, que você falou, por exemplo, da viagem, também tem um nível, às vezes, de repente, eu até estou querendo sair um Uhum. pouco de novas aventuras, e aí talvez alguém que seja mais aventureiro, se eu estou disposta, né? Que aí tem que trazer esse Isso, olhar, eu se eu estou estiver buscando, aí sim. para mim, então talvez o outro vai me auxiliar nessa mudança. Então, ok, né? Eu estou disposta a lidar com essa diferença, que ainda assim é algo que você consegue lidar, desde que o outro também, quando você queira permanecer em casa, como você falou, também esteja Uhum. disponível para, né? Por isso a comunicação, que está aí também um gancho para uma outra live que a gente já pensou em Sim. fazer e falar outro tema que é E é o extremamente que é o importante. relacionamento, né? É a soma, um ajudando o outro a alcançar aquilo que se busca também.
E isso parece só uma pausa, assim, mas isso às vezes parece que a gente está falando e é super distante, né? Uma coisa assim, nossa, esse pessoal aí né, das terapias, da espiritualidade. Eu também achava isso, né? Eu não estou num relacionamento agora, mas eu estou construindo justamente esse lugar dentro de mim para que eu possa ressoar com alguém desse mesmo ponto, né? O que eu não fazia antes. Então, hoje sim, eu acredito e já ressignifiquei várias crenças, e eu sei que eu tenho várias ainda, mas eu procuro olhar para isso. E o outro valor inegociável, né? Eu falei do negociável, que a pessoa, tudo bem, não comer carne, não ser vegetariana. Inegociável, para mim, é a Uhum. pessoa não ter uma presença, né? Ela, de repente, está no momento muito só focada na carreira, o que não tem problema, mas diz que ela se disponha também para o relacionamento, numa conversa, ou não, se eu já sei que aquela pessoa não vai estar disponível, está bem claro os sinais, e ela também já deixou claro, é não entrar na ilusão de que ela vai ter um tempo para a gente dispor de qualidade, né? Não é nem de quantidade de tempo, mas para mim, para a Jéssica, é importante a presença, seja física ou à distância. Mesmo que a distância, né, às vezes, se ela manter a presença, porque eu sinto a energia, a conexão, eu me alimento disso de alguma forma na parte da relação, né? E, claro, a Uhum. presença física, estar junto, tem que estar junto, né? Não é estar junto o tempo todo no celular, ou, enfim, fazendo aquele momento, sabe, de presença mesmo de qualidade. Eu não consigo criar conexão hoje se eu percebo que não existe isso. Então, isso para mim é um valor inegociável, porque eu não vou conseguir, eu vou me sentir me encaixando numa peça que não serve, né? Uma roupa que não serve em mim para me ajustar talvez aí por um senso de carência, seja lá o que for. Então, Uhum. quando eu passei a ser, eu consegui definir muito bem quais são os valores que realmente para mim são importantes numa pessoa, né? Tirando os básicos como família, respeito, comunicação, enfim, várias coisas que eu mesma não fazia, né? Então passei a fazer e a entender para justamente ver que isso realmente é extremamente importante para mim. Legal que você usou a É palavra isso. básicos, né? Na real, para você, todos eles são básicos, né? Porque todos eles são essenciais, em verdade, né? Aqueles que são inegociáveis. O respeito, né, é uma coisa que é literalmente negociável, porque se a pessoa te tratar mal, você vai tratar ela mal. Não tem como não ser, porque vocês vão ressoar. E aí você não vai querer entrar nessa frequência. Vai acabar, de alguma forma, ou se sabotando, se diminuindo, ou encerrando aquele ciclo, né? E aí tem uma outra pergunta que a gente tinha para colocar aqui, né? Na busca, nem sei se eu posso falar já, na busca desses relacionamentos, dessas pessoas que a gente vai encontrar, amigos, né, seja lá o que for, é a partir de que lugar que a gente vai buscar essas pessoas, né? A Jéssica trouxe o gancho aí bem legal para falar disso, né? Que ela está se reconstruindo, vou usar esse termo, não sei se é o termo certo, interiormente, no sentido de modificar algumas crenças, se liberar daquilo que era limitante, compreender aquilo que é importante para ela, né? Ela está fazendo o alicerce dela, né? Ela está construindo, né, a edificação que é ela como ser humano completo, para que aí, quando ela for complementar a construção, já que estou falando de obra, através de uma segunda ponte, que é uma outra pessoa, para que continuem construindo juntos essa existência, ambos tenham bases, vou usar esse termo que é bem conhecido, bases sólidas. E o que seria a base sólida? É você saber o que tem na sua base. Saber se ali na sua base você tem uma madeirinha Deixa eu ou se só. você tem Você está completo, né? travando só para mim? Onde eu estava? Assim, falando de você se reconhecer, construir as suas bases, né? A partir dessa construção da sua base, aí sim, buscar eu vou chamar de, Voltei? né, pelo que a gente viu, pelo Ah, menos, voltei, no né? documentário, é justamente o fato de que, pelo menos a primeira personagem que apareceu, não vou falar das outras, mas a primeira ficou muito claro que o lugar que ela estava, na nossa perspectiva de nós dois, né, não era um lugar de falta, um lugar de falta que a gente ousou chamar de carência, inclusive. Nós até demos o nome de uma emoção que estava movimentando ela, né, para a busca daquele príncipe encantado, daquele ser magnífico, extraordinário que ela encontrou ali
e que, na verdade, não era nada daquilo que ela estava buscando, porque ela não estava preparada, talvez tivesse, né, mas ela não estava equipada, vou usar essa palavra que é diferente, tá? Ela não estava equipada, né, de si mesma para realmente poder pegar aquilo que ela estava buscando, encontrar aquilo que ela estava buscando e ter o discernimento de saber a hora de soltar, por exemplo, né? Se ela percebesse, poxa, não é o que eu queria, né? Então, eu não sei se você falou, mas primeiro a gente saber que existem, né? Que nas nossas emoções elas direcionam a gente desde um lugar positivo como negativo, expansivo ou limitante. Aí cada um usa aí a palavra que, né? Achar melhor, porque muitas vezes as pessoas não gostam de negativo, positivo, mas enfim, dualidade existe. Então, quando a gente reconhece, quando a gente sabe que existe, que aí de novo conhecimento a gente sabe como, aí vem o como lidar, né? Porque eu sei que eu tenho aquilo, eu sei que eu tenho aquela característica, né? E que quando uma característica nossa, personalidade, a gente não consegue mudar. A identidade, a gente consegue, que a gente pode ter várias identidades ao longo da vida, a gente vai ajustando, a gente vai aprendendo, vai estudando, enfim, e vai como se fosse colocando é, várias fichinhas de identidades. Agora, nossa personalidade tem tanto na personalidade positiva quanto a negativa. Né? Então, a gente aprender a lidar com ela, assim, a gente saber como fazer isso. Né? E aí entra o autoconhecimento. Uhum. Então, o que a gente trouxe uma ideia e até tinha dividido com o André para. Ai, nossa, é tão estranho te chamar de André, mas eu vou me acostumar, tá? Juro. Eu ouvi dizer que as pessoas acham estranho no Eu já começo. tô tão. Mas não, eu vou me acostumar. Então, assim, é um talvez, tá, gente? É um padrão, mas não é o único, né? Nós temos pessoas, então pessoas são diferentes, com histórias diferentes, mas pode ser um talvez, aí como aconteceu no documentário, se eu vou buscar algo através de uma carência, através de um vazio, através de uma tristeza, e também abrindo aí um parênteses, todos nós passamos por isso em momentos, né? Não quer dizer que a gente vai eliminar essas emoções, porque não tem como. A gente vai se munindo, a gente vai se nutrindo, a gente vai se preenchendo para justamente a gente cada vez mais lidar com essas emoções sem gostar no outro. Mas vamos partir aqui do princípio que eu estou indo em busca lá do aplicativo, eu estou através da carência, seja como inconsciente, mas eu estou com essa carência. O que pode acontecer, tá? A possibilidade, vamos deixar bem claro aqui isso aqui, né? Eu posso atrair uma pessoa autoritária. Carência, na carência, eu estou numa postura, num lugar de permissiva, né? Porque eu estou ali esperando que a pessoa me dê algo que eu não tenho. Então, eu estou num lugar até inferior, me colocando ali como uma postura inferior à outra pessoa. Então, pode ser que eu atraia pessoas manipuladoras, pessoas autoritárias, e eu estarei numa posição mais permissiva, aceitando migalhas, aceitando, enfim, qualquer coisa, né? Pois a minha única meta é preencher aquele vazio, é preencher aquela tristeza, é preencher aquela emoção que eu não sei lidar, não consigo lidar e não aprendi a lidar. Né? Então, o autoconhecimento, ele justamente auxilia a gente nesse lugar. A gente a lidar com isso cada vez mais e ir para o outro em busca de um complemento, né? De já, o que você transborda, não que você vai transbordar todo dia, isso, tá? Também me deixando isso bem claro, porque nós somos Importante. ciclos, nós temos emoções, elas são flutuantes, elas, né? Nossas emoções não são lineares, principalmente das mulheres, já entra outras questões. Então, a gente diz, né? E por isso, de novo, a importância do autoconhecimento, porque aí eu sei quando eu estou num momento mais carente, eu sei quando eu estou num momento de mais tristeza, e também se permitir estar nesse lugar, porque nós não aprendemos, e através disso, no automático, na ansiedade, a gente só quer saber de preencher, a gente sabe ficar nessa tristeza, porque
a tristeza, ela é um estado, assim como a alegria passa, a tristeza também. No momento, ela vai embora. E aí ela vai voltar, mas eu já vou estar mais fortalecida, porque eu vou estar trabalhando o meu amor próprio, eu vou estar trabalhando a minha criança ferida, que sim, esse é o ponto inicial do autoconhecimento. Se fala muito sobre isso, também vai ser aí um outro tema que a gente vai trazer, a gente não vai entrar nisso, mas é justamente esse olhar, nesse lugar que estão as nossas maiores feridas e que nos conduzem hoje inconscientemente como adultos, porque na verdade quem está conduzindo é a nossa criança ali, gente. Qual for a sua história, né? E aí, só para complementar, que eu estou lendo aqui, e aí o que acontece? A gente Uhum. sente essa necessidade de mudar, então eu acabo querendo agradar a pessoa, eu aceito aquilo que a pessoa coloca, eu fico cega e um simples abrir uma porta de um carro, pagar a conta, eu falei muito sobre isso aqui e eu fiz até uma enquete e as pessoas, algumas mulheres votaram, mostrava que o cara estava interessado. Mas isso é só uma gentileza. Às vezes é só uma educação, pode ser uma estratégia, pode ser, mas ainda assim não quer dizer que ele é o príncipe, né? Não é o homem da sua O vida. que ele fez para Então, mostrar que estava interessado? Ele abriu a porta e pagou a conta, é isso? abrir a porta, pagar a conta, ser gentil, pedir para você avisar quando você chegar. Essas coisas assim que às vezes a gente, né, no geral, talvez não esteja Gente, que acostumada, é o que a gente e a deveria gente fazer com pessoas, né? Pagar a conta não. Mas as outras coisas sim. de você ser educado, ou a mulher também, né? Mas falando aí um pouco dessa relação até mesmo do aplicativo, não Uhum. necessariamente quer dizer que a pessoa já quer namorar com você, né? Ou já quer casar com você. E realmente, nós mulheres Uhum. acabamos. Aí, a ideia do mundo Disney, né? Que a gente também conversou, que é o que a gente foi tomado desde pequeno, né? Nessa ideia. A própria moça, a primeira moça, né? A primeira parte do documentário, ela fala sobre a Bela e a Fera. Né? E aí entra também a nossa questão de salvadora, né? De a gente querer salvar o outro, de a gente achar que nesse lugar a gente tem uma função. E por isso que a gente faz isso, porque a gente se sente admirada, a gente se sente vista, a gente se sente com uma função mesmo, né? Alimentada disso. E a gente se coloca nesses lugares. Então, tudo isso você pode se nutrir para você mesmo, através do autoconhecimento. Né? Você se nutrir para entender que você pode ter essa admiração por você mesmo primeiro, né? De que você pode se amar primeiramente. Isso não é algo irreal, tá, gente? Isso é muito real. Eu não era essa pessoa, eu não sabia fazer isso. Eu já fui uma pessoa muito carente, muito no mundo Disney, e eu só consegui enxergar as coisas e olhar para essas minhas sombras quando eu entrei para o autoconhecimento. E foi através de uma história, de um relacionamento que realmente eu parei e pensei assim, cara, tá tudo errado. O que eu estou fazendo? Que me trouxe até aqui. Né? Então eu consegui compreender o aprendizado e agradecer, né? Porque hoje eu estou aqui nesse lugar. Mas desde o lugar que eu entendi qual era a minha parte de contribuição. Então, eu costumo dizer que não tem vítima nem vilão. Todos nós somos duas Uhum. coisas. É porque nós, de novo, a partir do momento que a gente sabe que existe esse lugar dessas ferramentas e a gente não quer olhar para isso, é responsabilidade, autorresponsabilidade. Mas como a nossa criança está tomando a frente, muitas vezes isso fica realmente inconsciente e a dor de permanecer acaba sendo uma escolha do que aquela que a gente ainda não sabe, né? Então a gente acaba ficando nesse lugar. E deixa eu ver se só falei tudo, e não sabemos ficar nesse momento que eu falei, né? Que a gente hoje nesse mundo ainda mais dessa tecnologia, tudo muito rápido, timeline, tudo é automático, não consegue permanecer nos lugares, né? Nas emoções, a gente quer fugir a todo momento e Uhum. estar nesse sentir isso no corpo sem deixar estagnado é extremamente é, de muito importante, né? Porque você vai se fortalecendo. E aí, só para concluir, já deixo você falar, também a nossa criação, né? Lá atrás a gente foi criado com que a gente falou, né, de relacionamentos arranjados entre as famílias. Então era tudo muito racional.
E aí depois nós passamos para essa ideia do mundo Disney, que foi tudo foi voltado totalmente para a emoção, para o sentimento, e nós esquecemos desse racional e focamos muito nesse lugar do Disney, deixamos o racional de lado, né? Então é importante o equilíbrio, né, dessas duas, né, do nosso coração, da nossa emoção e da nossa razão, da nossa mente. Acho que é isso. O Tinha Jack quis vir uma, participar da live aqui. tem umas perguntas aqui. Quer ir falando aí que eu vou dar uma olhadinha aqui? Ah, tá bom. Eu não vi pergunta, eu vi uma afirmação, vou contar a que eu vi no final, que eu acho que tem sentido, que Ah, foi você. a Má, ela falou que não é egoísmo, é ser justo consigo mesmo. E eu não sei exatamente o contexto, mas eu vou pegar isso para dar um outro exemplo, tá? Pensa numa pessoa que ela está se relacionando com alguém, né? E ela percebeu que tem coisas ali que são inegociáveis para ela, e aí muitas vezes ela fica naquele lugar, né? Justamente por causa do pensamento. Ah, mas o que vão falar de mim? É um relacionamento socialmente tão bem aceito, tão bonito, que as pessoas falam tão bem, né? Mas aqui em casa, sei lá, a pessoa me trata mal, a pessoa finge que eu não existo, eu não recebo carinho genuíno, sei lá, qualquer coisa que a pessoa considere que é inegociável para ela, né? E ela acaba deixando de se movimentar no sentido de às vezes nem mesmo se comunicar com a pessoa, mas vamos imaginar que ela se comunica, vamos imaginar que ela já conversou de todas as formas, já tentou fazer todas as coisas, mas ela não se movimenta, né? Quando essa pessoa ela decide finalizar esse relacionamento, ela não está sendo egoísta, ela está sendo genuína com ela mesma e com a outra pessoa também, porque ela está libertando a ela e libertando a outra pessoa também, né? Então, esse é um ponto que eu acho que eu tinha que trazer em relação a isso, quando a gente fala em relação das coisas negociáveis e não negociáveis, né? De até onde a gente acredita que nós estamos transbordando e que a pessoa está transbordando também. A gente vai ter nossos momentos de dificuldade. Eu não estou dizendo isso para vocês saírem, vou terminar com tal pessoa então porque não está rolando. Mas percebe, eu falei, tem alguns passos antes, a comunicação, né? O diálogo, perceber aquilo que é interessante e aquilo que não é interessante, antes de tomar esse ponto também, para que você não faça de uma forma inconsciente, né? Porque fazer isso de uma forma inconsciente também gera arrependimento. E arrependimento é você querer fazer diferente daquilo que você fez, aí não é uma coisa legal também. Né? Aqui, ó, a Marina respondeu, né? Ou até por medo de perder o parceiro, se submete por medo de perder a pessoa. E não só por isso, Mar, vou mais fundo. Por medo de ficar sozinho, de ficar sozinha. Às vezes o sentimento de carência, de pouca suficiência, nem não sei como é que eu vou expressar isso, de, de vazio, vou usar essa palavra, tá? De vazio dentro de você mesmo, você mesma, faz com que você aceite ficar com aquela pessoa pensando, ai, mas se eu terminar, poxa, tudo de novo, toda paquera, conhecer a pessoa, e eu já até solto pum perto dessa pessoa, quem que eu vou encontrar que eu deixo eu soltar pum perto, né? né? Nível sucesso de relacionamento, você soltar pum perto da pessoa, né, Jack? Que as pessoas esquecem que a gente faz isso, seres humanos. Né? E aí a pessoa se pode, ela deixa de viver a realidade dela presa no negócio que não tá bacana. E aí vira um tipo de mártir, de auto-sacrifício. Aí a pessoa nem tá mais naquele lugar que a Jéssica colocou de querer salvar a pessoa. Ela nem tá mais nesse lugar. Ela tá no lugar de medo de se afogar no mar que ela mesma se colocou e não tá querendo sair. Tem lá a boia, que é seguir em frente. Mas ela fala, não, essa boia aqui, poxa, eu vou ter que bater as pernas, né? Tá tão bom aqui, eu tô bebendo um pouco de água, talvez eu morra em algum momento, mas, poxa, não tem que bater as pernas. Né? Eu tô tirando sarro, mas é para vocês perceberem como isso é real. E talvez alguns de vocês, algumas pessoas já tenham passado por isso. Eu já passei por isso em momentos da minha vida, em relacionamentos anteriores. Então, é algo que quando a gente não se propõe a se reconhecer de uma forma mais profunda, pode ser que a gente vivencie, né? Muito bem. Boa Boa tarde, Edith. Seja tarde. bem-vinda. Eu vou ter que abrir a porta aqui para o gato sair enquanto a Jéssica complementa. Eu tinha até falado que às vezes a gente ia permanecer achando que a dor de começar, né, olhar para essas questões vai ser maior, né? Então é muito comum a gente escolher permanecer nessa dor,
pelo medo mesmo do desconhecido, pelo medo de olhar, porque o que acontece a partir do momento em que a gente decide, né? Eu postei sobre isso hoje, que saiu a cartinha Uhum. que eu tirei, muito curioso, né? Tirei a cartinha para casa da aventura. Então, muitas vezes a gente precisa entrar nessa aventura de nos conhecer, né? E é um lugar realmente que vai ser até obscuro, vai estar nesse lugar de dor também, mas você vai se iluminar, né? Você vai encontrar ali realmente um mistério, mas que vai te trazer muitos benefícios, né? Então, eu acho que é sempre partir desse lugar. Poxa, eu não sei o que tem ali, mas eu estou aqui justamente para descobrir, né? E se melhorar. Só que nesse lugar, o que que acontece? A gente tem uma escolha e junto dessa escolha vem uma consequência, de junto dessa consequência vem a autorresponsabilidade, que se a nossa criança está ferida, ela não sabe e ela não quer ser adulta. Uhum. Então, ela vai tomar, justamente através dessas emoções, as nossas decisões, né, de forma inconsciente, porque está oculto, você não vai conectar que tá ligado a uma emoção que você registrou lá quando criança, às vezes simplesmente por uma frase que seu pai, sua mãe falou, que seus amigos, sua professora, né, pessoas que a gente considera somente tutores, ali até os 7 anos, que é quando a gente está começando, a gente é totalmente zerado, uma página em branco, né? E a gente começa a criar essas nossas crenças do que a gente registra, independente do que os nossos pais fizeram, a gente registrou aquilo daquela forma, né? Então, até, por exemplo, uma crença que é muito comum nos relacionamentos, que eu até anotei aqui, que é, por exemplo, eu não mereço ser amada, né? Eu tenho Uhum. medo de ser amado, talvez eu tenha sido, né? Tenha registrado que minha mãe ou meu pai me rejeitaram. Não que isso não possa ter acontecido, mas como eu registrei, né? Às vezes nem foi isso, mas a sua criança registrou isso. Então, e aí fica esse ciclo vicioso, né? Eu quero mudar, mas eu não consigo porque eu tenho que assumir uma responsabilidade, uma postura, porque agora eu sei que se eu olhar para isso, eu tenho uma responsabilidade sobre isso, né? Então, por isso que a gente fala que o caminho do autoconhecimento, ele é um caminho sem volta. E realmente é uma escolha, é uma decisão que tem que vir de uma coragem, de uma vontade. A dor de permanecer onde você está vai precisar ser maior do que a dor de entrar nesse lugar, de assumir as suas responsabilidades como adulto, né? Então, por isso que muitas pessoas escolhem não ir para esse lugar, permanecer nessa dor, e tá tudo bem, né? Mas a gente está aqui justamente para falar que esse lugar pode ser menos desafiador, porque vai ser quando a gente tem um suporte, né? Quando a gente tem ali um acompanhamento mesmo, né? Porque é um processo, não é um passe de mágica. E é sim desafiador, dói sim, mas para mim, e pelo que eu vejo, né, de estudos e clientes, é libertador. Liberta e a pessoa ela tira um peso e ela não liberta só si mesma, né? A cura de um é a cura do outro. Então, a cura dessas mulheres, Uhum. de nós, é a cura de vários tantos outros, né? Porque aí eu vou parar de fazer esse ciclo de repetir, esse ciclo de achar que o outro tem que me salvar, né? E aí até uma coisa que chamou a atenção do, do documentário, falando de novo sobre o documentário, que essa moça, por exemplo, uma delas estava há 5 anos no né? E 5 tudo bem, anos. você está um aplicativo, né? De repente você não quer relacionamento sério, mas ela quer, né? E ela ainda quer, porque mesmo depois do golpe, de tudo que aconteceu, porque eu não sei se essas mulheres passaram por uma terapia, porque não é o foco do documentário, não é esse, né? Não é falar sobre o que levou elas a procurarem isso, né? O foco é realmente no golpista e no app, né? No aplicativo, tá tudo bem. É o Uhum. olhar deles para a situação que eu acho válida porque as coisas têm que melhorar, né? Então, um tipo de acontecimento desse também faz os aplicativos evoluírem, melhorarem, colocarem mais questões ali para bloquear, para ter mais segurança, né? E também alertar aí nós, mulheres e homens, a olhar para isso. Então, eu inclusive honro essas mulheres, eu falei sobre isso porque muitas pessoas julgaram, né? E a gente julga porque é algo meio bizarro ali, mas com certeza todos nós já caímos em lugares perigosos,
talvez em menor escala, e então acho que é, né, esse olhar amoroso que, graças a elas, a gente está nos alertando ainda mais sobre isso. Mas, então, voltando, ela estava há 5 anos buscando algo sério. Então, qual é a ideia, né? Poxa, eu estou 5 anos querendo me relacionar, mas até agora eu não consegui esse objetivo, que é me relacionar a sério com alguém. O que será que tem aqui para eu olhar em mim que ainda eu não consegui ressoar com esse parceiro, né? Porque 5 anos e a pessoa de repente não se perguntar o que ela pode fazer de diferente, que ela está fazendo e o resultado permanece o mesmo, né? O que eu tenho que Uhum. mudar? Quais são os ingredientes que seriam os novos pensamentos, as novas reprogramações que eu preciso para eu ter novos resultados, porque se eu permanecer com os mesmos ingredientes, eu vou ter o mesmo resultado de bolo. Se eu mudar, eu vou ter outro resultado. Não é o julgar melhor ou pior, são outros resultados. Né? Então, Você acho que lembra o que é que ela também falou para que ela estava buscando? Buscando não, que ela ela. gostava mais, que animava ela mais. Esse é aquilo que a gente falou no começo. Através de que lugar você está buscando algo? Ela disse que queria uma coisa. Eu queria um relacionamento sério, quero estar com alguém, quero ter filhos, não sei o quê. Mas conta, o que que ela estava de verdade buscando? De qual lugar ela estava? Que ela não estava percebendo, né? Conta. Friozinho na barriga do. Acho que é isso, né? O friozinho na barriga daquela. A mesma analogia do filme A Bela e a Fera. Aí ela trouxe, acho que umas outras opções também de filme, enfim. Esse lugar, né? Esse lugar do friozinho na barriga. Ela queria algo realmente que trouxesse o A paixão, né? preenchimento, e a paixão, mas de repente, por uma vida ali que ela estava sem algo que trouxesse isso para ela através de um outro lugar, né? Desse friozinho Sim. na barriga, dessa expansão que a gente pode sentir através de outras formas, né? E se a gente sentir Uhum. isso através de um relacionamento, ótimo, mas não necessariamente só isso, né? Porque um relacionamento sério não vai ser só isso, né, gente? A gente sabe que isso é Exato. ali Relacionamentos maduros. se manter, né, a chama acesa, aquela história tal, mas 10% do relacionamento eu diria que é esse lugar gostosinho de ficar deitadinho vendo Netflix. Né? O resto dos relacionamentos, né? A outra parte do relacionamento são acordos, alinhamento, concessões, conversa, decisões, né? Tem que decidir. Eu falo de relacionamento sério mesmo, decidir, né? O que é, às vezes vai ser um dia um melhor para para outro, outro dia para o outro, né? Então a gente não está sempre ali no gostosinho do Netflix ou do passeiozinho, enfim, né? Isso faz parte, mas e qual é a outra parte que não é o mundo Disney, né? Que é o mundo real. Então, se eu estou indo só buscar isso, eu vou encontrar o quê? Aventura, né? Só isso, eu vou encontrar montanha-russa. Aí vai ficar Não cinco vou anos, aí vai reclamar ainda. Putz, ela nem reclamou, na verdade, porque ela gosta do que a gente viu no documentário, né? Ela gosta disso. Na verdade, ela está encontrar realmente ali. encontrando aquilo que ela quer no fim do dia. Ela teve um problema com esse golpista aí. Mas no fim do dia, ela está tendo exatamente aquilo que ela quer. Ela não quer de verdade um relacionamento saudável, um relacionamento maduro. Pela palavra dela, ela disse isso. Ela só não sabe disso, porque ela não passou ela não fez o processo de autoconhecimento, seja lá qual for, né? Não vou falar só passar com terapia, né? Existem outras formas de você descobrir isso. Porque o universo vai te entregar aquilo que você está chamando, e que é o lugar que você está. E o que ela está emanando para o universo, o que a rádio dela está emanando quero uma paixão fervorosa, explosiva, que a pessoa faça isso, e eu faça isso, várias loucuras, e a gente faça XYZ, né? E é isso que ela está obtendo, tanto que ela está há 5 anos lá e no final do documentário é impressionante, né? Eu vou contar o final, spoiler, quem não gostar, sinto muito, né? Mas é bacana. Ah, ela continua no aplicativo, não contei o que aconteceu. Ela continua no aplicativo e diz ela no final, tenho esperança de encontrar o meu verdadeiro amor. Aí eu vi aquilo e falei, gente, marca uma sessão comigo para te ajudar. Você não descobriu ainda o que você está buscando. Aceita que você quer só a emoção ou busca realmente aquilo que você quer, que não é isso aí não, né? Mas é engraçado que a gente se engana um pouco nisso, né?
A palavra é essa, a gente se Talvez. engana. Porque o mundo Disney, como você disse, é uma forma de iludir um pouco nesse aspecto. É claro, tem outros arquétipos muito positivos no que seria o mundo Disney, mas não vamos falar sobre eles para não confundir a cabeça das pessoas. Mas o ponto de olhar para o que a gente realmente está manifestando. Porque às vezes a gente está dizendo que está manifestando uma coisa, mas não está de verdade. Nas nossas palavras isso transpassa. Né? Se a gente parar para ouvir o que a gente está falando, já aconteceu comigo, eu falar alguma coisa e falar, nossa, nada a ver esse negócio que eu falei. E aí, o que é isso? É você questionar as suas próprias crenças, aquilo que você está acreditando. Essa é uma forma de você começar a se reconhecer. No processo que a gente faz com o Theta Healing, por exemplo, que é a ferramenta que a gente utiliza, a gente leva a pessoa para um lugar onde ela abre um pouco essas barreiras pessoais, né? Essas limitações que ela tem de medo, de ego, não sei o quê, para que ela consiga receber essas perguntas que a gente vai fazer e se abrir para responder ela mesma de uma forma mais verdadeira. E ela vai ver a resposta. Não é a gente que vai falar, ah, você tem isso, você precisa fazer. Não, a pessoa mesmo vai falar, isso que é o mais bacana. Né? Nossa, é demais. É maravilhoso a gente se conhecer de alguma forma. Né? Essa que é uma das que a gente mais oferece, mas perceber o que a gente realmente quer, o que a gente realmente está buscando, de que lugar a gente está buscando isso que a gente diz que está procurando genuinamente. Né? Acho que esse é um ponto importante da fala da menina lá que estava no aplicativo todo esse tempo. E, na verdade, se a gente for analisar direitinho, ela, na real, está alcançando sim aquilo que ela quer e a gente devia ficar feliz por ela se ela souber que ela realmente está alcançando o que ela quer, que são, como você falou, né, as montanhas russas, as emoções momentâneas, que é o vai e vem da alegria e tristeza. Tô triste que a pessoa foi embora. Ai, tô feliz que chegou uma pessoa nova. Ai, tô triste que a pessoa foi embora. Ai, tô feliz que chegou uma pessoa nova. E assim por diante. Sim. É engraçado falar assim. Quem está chegando aí também depois, a ideia central realmente é autoconhecimento e a gente falar em relação às nossas emoções, os nossos pensamentos, comportamentos, como que eles acabam conduzindo a nossa vida, né, as nossas ações, quando a gente não está consciente, quando a gente não está também nesse lugar da razão, porque isso é realmente Uhum. precisar ser muito verdadeiro mesmo, né, e realmente é desafiador, porque você vai aí uma sombra sua, né? Então você, e a partir disso tem a autorresponsabilidade, como a gente falou. E aí só queria ler aqui Uhum. que o Edi, não sei se a live está ficando 1 hora só, gente, eu realmente Aí, não sei, não lembro. Mas de qualquer forma fica salvo, tá? Já descobri que mesmo se cair, fica salvo lá no, numa caixinha, então não tem problema. Se por acaso cair, a gente só volta para finalizar, tá bom? Se uhum. aproveitando também uma pergunta, algum tema que vocês queiram sugerir para uma próxima live, para a gente, de repente, continuar esse bate-papo, que tem muita coisa para Uhum. falar. Até a nossa primeira live, então, às vezes a gente pode ter falado de várias coisas aqui. Eu, às vezes, sou muito mental, eu quero falar tudo, eu quero trazer todos os exemplos e já falei que eu fiquei nervosa como se fosse meu primeiro encontro, gente. Eu tô até arrumada como primeiro encontro, passei perfume, porque é um primeiro encontro com vocês sobre esse tema, né? Então, eu realmente me comprometi com tudo isso. Mas, deixa eu ver aqui que o Edi falou. Tá Não sempre somos comigo. ensinados a esse lugar de estar preenchida do nosso eu é algo ainda visto de forma negativa pela sociedade, principalmente para nós mulheres, a ideia da autoafirmação do ser masculino para nós é uma crença fortalecida desde que nascemos. Nós, né, todos nós, aí na grande maioria, nós não tivemos esse lugar de olhar para as nossas emoções. Pelo contrário, a gente sempre teve como premissa ali, como educação, a gente alimentar o outro, né? A gente precisa agradar o outro, a gente precisa ser sempre educado e aceitar coisas que a gente talvez ali não quisesse. Então, a gente realmente não foi ensinado a ficar na tristeza, a lidar com a raiva, e aí usar a raiva a nosso favor para uma outra energia. Então, realmente, e isso ainda a gente está engatinhando, por mais que estejam milhares de pessoas falando sobre isso hoje, tantos outros, né, profissionais que vocês devem inclusive seguir aí, já falam sobre isso, muitas vezes mais do mesmo, parece, mas é necessário, porque realmente é uma reprogramação. Então, uma reprogramação mental, ela não é do dia para a noite, né? Ela realmente é uma construção. Então, a gente se reprogramar, justamente a gente entender que agora, como adulto, a gente tem ferramentas para se dar esse sentimento, né? Então, desde de pequenos, nós fomos ensinados
Para ser admirado, a gente tem que tirar acima de 7 na escola, né? Para ser visto como alguém, de alguma forma, a gente precisava estar nesse lugar, né? Ou ser bom em tudo, ou seguir exemplo do irmão, da irmã, do amiguinho. Então, a gente não foi estimulado a usar a nossa potência, né? Aquilo que a gente tem já por natureza, a gente não foi estimulado. Então, a gente chega aí na fase adulta com várias dúvidas, com essas confusões que a gente não para perguntar, mas muita gente nem sabe o que é nosso, o que não é, né? Eu até dei um exemplo recente meu. Eu sempre fui muito medrosa e sempre ouvi sobre isso. E eu comprei essa ideia, né? Não que talvez eu não tenha essa característica minha, mas eu posso aprender a lidar com esse medo, me colocando no lugar, trazendo a coragem, estimulando a coragem que talvez não tivesse, né? Mas eu sempre repeti isso para mim, e isso também sempre foi repetido pelas pessoas à minha volta, e eu comprei essa ideia. Como eu comprei a ideia, até que você falou do arquétipo, mas eu vou só trazer aqui, da boazinha. Então, a Jéssica é boazinha, a Jéssica é a certinha, a Jéssica é a quietinha. E aí eu não conseguia colocar limites, eu não conseguia me comunicar, não sabia falar não. Então, eu precisei trazer o arquétipo da Malévola, gosto muito de trazer isso, para eu poder aprender a ser esta pessoa, porque eu só sabia ser a boazinha. Né? Então, como eu vou colocar limite? Como que eu vou falar para o outro que eu não quero aquilo, ou dizer não, sem ter medo de ser rejeitada, sem ter medo de não ser mais pertencente, né? Porque nós seres humanos, todos nós, todos, tá? Mesmo que você não saiba, você tem essa necessidade de pertencer. Então, por essa necessidade nossa, natural, da nossa natureza, a gente se coloca nesses lugares porque a gente tem essa necessidade, todo mundo tem. Mas quando a gente entende que a gente já pertence, né, e que se eu me coloco através da minha verdade e o outro escolhe não querer lidar com aquela verdade, e eu estou fortalecida disso, eu entendo que aquilo é dele, que ele não sabe lidar com aquilo. Então é uma questão dele. Eu estou fortalecida de que um não para o outro é um sim para mim. Né? Sem o medo de que essa pessoa vai deixar de estar comigo ou de ser minha amiga. Né? Até da família a gente tem medo, mas a família nunca vai deixar de pertencer. Então, e aí, de novo, dá para falar muitas coisas, porque realmente são temas muito profundos e que existem muitas gavetinhas que nós não sabemos, né? Mas partindo dessa premissa, eu precisei trazer essa malévola para mim, porque eu não sabia não ser, eu só sabia ser boazinha, né? Não aprendi, eu só fui estimulada a ser isso também, né? Não fui estimulada a usar, de repente, a minha raiva, porque não, eu preciso ser boazinha, porque eu sou boazinha, e aí eu era admirada por ser boazinha, e aquilo também trazia um benefício, obviamente, para mim, né? Porque ser boazinha, ser legal, ser simpática, aquilo me trazia um benefício, então eu também tenho essa responsabilidade. A partir do momento que eu identifiquei que eu não queria ser só isso, que eu também sou outra parte, né, das minhas sombras e também sou a malévola e quero ser a malévola, eu trouxe ela para trabalhar junto comigo. Né? E muitas vezes a gente vai para os extremos, então acabei indo para os extremos também falando bastante não, até eu alinhar e fazer aí um equilíbrio entre o não e o sim. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Ó, É algo desafiador, mas a Má, ela perceber. colocou aqui uma frase que eu posso dizer que é uma crença coletiva, que a gente boazinha só se dá mal. Gente que não tem as polaridades de luz e sombra equilibradas tende a se dar mal, né? O que eu quero dizer com isso? Tanto a pessoa boazinha quanto a pessoa mazinha, ela tende a ir para esse lugar, porque a pessoa mazinha, ela tende a não conseguir manter aquilo que ela conquista. Ela pode até conseguir conquistar momentaneamente, mas ela vai perdendo aquilo vai perdendo sentido. Então, isso pode fazer mal para ela também. E a boazinha, pelo que você está falando, ela pode acabar sendo manipulada porque ela está dizendo o sim para fora e o não para ela interior, que é o exemplo que a Jéssica trouxe. Né? Quando você diz sim para o outro, sem esse sim estar validado dentro de você, sem você querer dizer sim, você está se martirizando, você está se destruindo interiormente, está se anulando. E essa anulação
ela é um tipo de autodestruição em algum nível, porque você vai esquecendo a sua essência, vai aceitando coisas que você não aceitaria, e aí depois, quando você entrar num momento de julgamento externo ou de auto-julgamento, pensar, não, eu nunca faria isso. A pessoa fala, você fez. Nossa, eu fiz. Quem sou eu? Né? E aí, nossa, vou É, parar de falar, senão eu saio do assunto, né? Eu vou longe, né? Vamos lá. inicial que a gente, né? Quem sou eu? Quais são os meus valores? Né? Que emoções eu tenho e preciso lidar? Né? Então, essa era a ideia central mesmo, a gente falar sobre isso. E também é uma coisa que a gente não falou, mas a gente pode até Hum, finalizar com isso, é também, através desse lugar, a gente consegue perceber os sinais de uma forma mais racional, né? Porque sim. muitas vezes, quando a gente está que a gente fala, né, dessa carência, que foi a ideia que a gente trouxe em relação à carência, a gente não quer ver, ou a gente vê, de fato, às vezes a gente não vê, né, porque realmente a gente está cego por essa carência, ou a gente vê, mas escolhe não ver, né, porque os sinais, eles sempre estão aí, né, se quem for ver o documentário e estiver aí num lugar mais já do autoconhecimento, vai logo de cara falar, cara, não tem como, né, as próprias amigas falaram para ela, e de novo, sem julgamento aqui, tá, a gente só está analisando a situação, né, como ela se comportou, e realmente ela embarcou naquilo porque o cara ele realmente é extremamente inteligente, não sabemos se ele tem uma patologia, né, se ele é psicopata ou não, enfim, né, não é esse o caso, mas ele realmente tem uma potência ali, né, de uma inteligência e ele realmente conseguia manipular. Mas por quê? Porque também ela estava de alguma forma nesse lugar, buscando esses atrativos que ele tinha para entregar, né? E ele sabia Hum. identificar aquilo sinais que ela deu. Então, ele conseguiu justamente conduzir muito bem todas as mulheres, inclusive de amizade, porque teve uma lá que não foi relacionamento amoroso, foi de amizade. Então, até tem um exemplo de uma situação que chegou para mim, onde a pessoa, ela foi para o primeiro encontro, ela já estava conversando há um tempo com essa pessoa e eles marcaram o primeiro encontro. E ali, naquele momento, a pessoa falando e chegou para ela e falou: Nossa, você é muito tímida, você é muito introspectiva, mas não se preocupe, a gente vai melhorar isso aí e logo, logo você vai mudar, você vai ver, você vai estar diferente já nos próximos encontros, porque eu vou te mudar, vou te transformar. E Manipulação aí, total. quando essa pessoa veio falar para mim, ela veio falar no sentido de procurar entender o porquê que depois esfriou, em outros momentos, o que aconteceu, porque o que ela tinha que fazer diferente. Perguntei para ela como que foi o primeiro encontro, ela me trouxe essa informação. Eu falei, então, vamos, peraí, para tudo, escuta, fecha os olhos, né? Que eu falei, quando a gente fecha os olhos e a gente escuta o que está aqui dentro, e escuta o que você está falando. Você quer entrar num relacionamento onde a pessoa, no primeiro encontro, diz como você tem que ser e como ela quer te transformar? Realmente é isso que você busca? O porquê, Suprir a então, carência você da outra pessoa, totalmente. está buscando alguém que não te aceita da forma qual você é? Tudo bem não se encaixar, a pessoa pode não gostar de pessoas tímidas. Ela, de repente, está buscando pessoas ali realmente mais expansivas e está tudo bem. Mas você, se você está bem com a sua timidez, se você está bem com a sua introspecção, por que que você quer entrar nesse lugar onde você não cabe? Já no primeiro encontro, a pessoa já deu esse sinal. Mas ela foi para o primeiro encontro Sim. através de que ela falou que ela estava se sentindo sozinha e ela queria conhecer pessoas. Então, ela foi através desse lugar e ela nem percebeu isso. Naquele momento, na minha frente, ela percebeu o que ela estava falando. E aí, todo o resto que aconteceu depois nem importa mais. Né? Porque é diferente de eu chegar para o meu parceiro ou para a pessoa que eu estou conhecendo e falar assim, nossa, gostei de você ser mais introvertido, mais extrovertido, e eu estou precisando aprender, porque eu vou precisar fazer uma live, vou fazer uma reunião e eu não sei lidar com isso. Né? Será? Você pode me ajudar? É diferente de eu falar isso para a pessoa, pedir para a pessoa, de repente, me ajudar a ser como ela, do que a pessoa já chegar dizendo que aquilo é muito ao extremo e que ela precisa mudar sem nem perguntar, né, se eu quero mudar.
Então, você vê que no primeiro momento já tem muitos sinais, né? Desde uma conversa. E a gente não tá, a gente não vê, porque a gente está sendo, que foi a ideia da live, conduzidos pelas nossas emoções, porque a gente não para se conhecer, a gente não para perceber, para e respirar e falar, cara, é isso mesmo? Será que é isso que eu quero? É isso que eu mereço? É esse tipo de parceiro que eu quero? Porque uma hora vai ficar apertado e eu não vou estar mais sendo eu. E uma das crenças, né, de relacionamentos é essa. Para eu entrar, para estar num relacionamento sério, eu preciso me anular, eu preciso deixar quem eu sou. Eu tinha essas crenças, né? Quando eu chequei através do Theta Healing, eu percebi essas crenças bem fortes, porque também não é só minha, eu escutei isso a vida toda, e eu só não escutei como eu vi isso acontecer, né? Na história dos meus pais, que eles tomaram essa decisão quando eles eram mais novos, na verdade, quando eu estava na barriga, né? Então já vem desde o ventre da minha mãe, né? Esse padrão de achar que precisa se anular, precisa ser apertado, precisa ser doloroso, precisa ser penoso para eu estar no relacionamento. Então, eu passei quase a vida inteira, né? Tenho 40 anos, quase 38 anos, com essa ideia de que eu precisava me anular, e eu me anulava mesmo, né? E fazia o outro também se anular. Não quer dizer que eu não vou ter isso em algum lugar, porque é, é para a vida toda, né? Essa evolução e esse olhar. O olhar, ele não para, ele não cessa. A consciência, ela não cessa. Só que eu percebo quando eu estou nesse lugar, é diferente. Não quer dizer que talvez eu não vou estar nesse lugar de novo, me anulando ou pedindo para outro se anular. Mas eu percebo que eu estou fazendo isso em algum lugar. Essa é a chavinha do autoconhecimento. Né? Eu me perceber nesse lugar e falar, opa, eu estou naquele lugar de novo e eu não quero aquilo. Né? Eu não preciso me anular para estar numa relação. Eu não preciso de ser quem eu sou para estar numa relação. E eu tinha essas crenças. Né? E aí eu fui resgatar e estava numa memória lá desde a barriga da minha mãe. Olha como é forte isso, olha como é profundo, olha como é coisas que a gente nem faz ideia, né? É isso. E muito E para aí, olhar, gente, né? A gente às vezes esquece que a nossa formação pensa como se nós fôssemos programas, né? Todo o nosso código foi escrito durante a nossa vida. Se você acha genuinamente que o código que foi escrito lá no começo do seu programa não impacta o seu funcionamento hoje, talvez seja uma reflexão bacana aí para ver se realmente não impacta, né? Como a Jéssica trouxe no exemplo. Nesse caso dela, tá tão lá no começo que ela nem tinha recebido a luz, né? Não tinha vindo ao mundo fisicamente, mas já estava recebendo essas chavinhas, né? Eu vou dar um exemplo meu só para fechar, que está muito ligado com isso, em relação ao relacionamento, tá? Os meus avós, eles têm um relacionamento que para mim sempre foi muito bonito, sempre foi muito bacana, etc. Porque a criança ela não reconhece bem o que está acontecendo, né? Depois de um tempo, eu fui percebendo que o relacionamento deles, na verdade, era é um tipo de simbiose, de dependência, de um cuida do outro, mas que ao mesmo tempo não cuida bem do outro, que dá comandos para o outro, que não se trata tão amorosamente, na verdade, né? E aí aquilo que eu achava que era um modelo de relacionamento, porque a gente sempre vai ter um modelo, né? Sempre. Então, assim, eu não tenho modelo. Tem sim. Seu pai e a sua mãe são o seu modelo. Eu não tenho pai e mãe. É o seu avô e a sua avó. Eu não tenho avô e avó. É alguém mais velho que você viu tendo uma relação. Né? Até os 8 anos de idade, isso aí vai entrando. Você não sabe o que é. Tudo aquilo que a gente não sabe, a gente vai olhando e fala, é assim, é assim. Né? E aquilo que você falou em algum momento, é assim, você vai tentar reproduzir, porque parecia que funcionava. Né? E enquanto você não perceber isso genuinamente, que aí as terapias ajudam você, a gente ajuda através da Healing nisso também, você vai buscar aquele padrão em algum momento, né? Se eu fosse fazer como os meus avós fariam, por exemplo, eu seria uma pessoa que não faz muita coisa, que pede tudo para outra pessoa, que chama a outra pessoa de um nome que às vezes talvez não seja tão bacana, né? Que às vezes sou ignorado por essa outra pessoa e acho que está tudo bem, que só cuidar dessa pessoa, principalmente financeiramente, está tudo bem. E não está tudo bem, não é isso que eu estou buscando, né? Mas é um padrão, é um modelo que estava ali disponível, que eu achei por muito tempo que era bacana, e aí eu fui ficando mais velho, fui percebendo, nossa, não, gente, tem alguma coisa muito errada com esse relacionamento. Ele não parece um relacionamento, parece uma negociação que não tá, nem tá tão bem feita essa negociação aí. Então, para perceber isso, né, o texto que a Jéssica trouxe, não só
é tão antigo, não vai ser só lá na barriguinha da sua mãe e do seu pai que você vai ter esses padrões. Às vezes vai ser até antes disso, né? Eu coloquei exemplo depois, né, de criança, vendo os Sim. avós, por exemplo, mas pode ser de, se você acredita nisso, de vidas passadas, pode ser de ancestrais seus, da sua tataravó, do seu tataravô, por exemplo, que agiam dessa forma e aquele padrão continuou se repetindo como um ciclo de aprendizado para aquela linhagem familiar que ainda não foi absorvido o aprendizado, então ainda não soltou aquele padrão repetitivo. Né? Porque algum ganho a gente sempre tem. A Jéssica até colocou, né? Eu era considerada boazinha, aí você é boazinha, aí lá eu sou boazinha. O que ela ganha com isso? O estrelato, né? A visibilidade, a atenção, né? Eu sou a estrela. Mas aí o que ela perde com isso? Ela perde a autoimagem de que ela é, de fazer coisas que ela gostaria de fazer, mas não está fazendo. Eu não posso dizer não. Eu tenho que dizer sim, que se eu disser não, meu Deus, vão falar que eu não sou a pessoa tão boazinha. E se eu não for uma pessoa boazinha, quem sou eu? Já encerrou, nem vou falar mais nada. Né? Exatamente, gente. É isso, porque é, a gente sempre tem um benefício, tá? É muito importante também trazer que nós não somos Uhum. vítimas, né? Então, nós encontramos um benefício. O que acontece às vezes está inconsciente. Mas para eu deixar, renunciar ao cargo de boazinha, né? Eu precisei olhar para essas sombras e precisei me alimentar Um de rastro, né? autoconfiança, alimentar de mim mesma, me alimentar de quem eu sou, né? E me focando, inclusive, nos meus valores, né? E sim, não eliminando essa boazinha, né? Gente, caiu a live. Então, a gente é, né, super bem-vindo aí para vocês contactarem tanto eu quanto o André, de tirar dúvidas, ou colocar a história de vocês, um suporte, né? Também pedir aqui para os seguidores, para os meus seguidores, seguir o André lá também. Ele, né, instrutor, eu ainda não sou, mas quero ser em breve. Mas o André já é instrutor de alguns cursos do Theta Healing, do Reiki, também faz práticas e também atende, né, individual, assim como eu. Então, né, fica aí também esse pedido para vocês também seguirem ele lá e conhecerem o trabalho dele. E é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa? Enquanto você estava colocando o celular na tomada, eu falei a mesma coisa, pessoal. O pessoal quisesse conhecer, né, o seu trabalho, entrasse no seu perfil, que você atende com Theta Healing, outras terapias, tem outras formas de se autoconhecer, de se autodescobrir, porque nós também estamos nesse processo, pessoal. Nós que estamos aqui no lugar de terapeutas, nós todos os dias passamos por esses questionamentos, quem nós somos, onde nós estamos, de que lugar nós estamos buscando aquilo que estamos buscando. E a resposta, ela vem e ela muda, tá? Não vou dizer a resposta definitiva, ela vai mudando, porque a gente vai mudando, a gente vai evoluindo como seres humanos. Então, a ideia de, eu já trabalhei isso, já vi isso, não cai nesse engano. Não cai nesse engano. Toda vez que você for tentar redescobrir a si, você vai perceber uma coisinha a mais. Talvez não tivesse ali, não tivesse mesmo, porque não existia, ou que você não estava vendo, que você não estava pronto para enxergar ainda, né? A gente está sempre se reconhecendo. Então, continuar nessa jornada é muito importante, né? Como seres divinos que nós somos, né? No meu ponto de vista, né? Nós somos almas que estamos vivendo uma experiência de corpo físico aqui nessa realidade, né? E nós aqui como terapeutas estamos para servir vocês, assim como estamos para nos servir simultaneamente, que sempre existe ressonância. Quando vocês aprendem, a gente aprende também. E com esse aprendizado a gente consegue trazer um conteúdo tão humildemente falando, tão rico quanto esse, que a partir das nossas experiências, né, das experiências que nós tivemos acesso também, é claro, respeitando o anonimato de todas as pessoas, né, e o nosso também, a partir daquilo que a gente trouxe, para que vocês pudessem perceber isso tudo e dar essa oportunidade para olhar para dentro de vocês. Então, eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui, quem pôde, né, ainda retornando para a live, a Jéssica por esse convite tão lindo da gente poder falar sobre isso, e temos mais ainda para falar, né, talvez mais para frente aí, não muito para frente, mas um pouquinho para frente, só um pouquinho, falar sobre a comunicação, a importância da comunicação nos relacionamentos, né, todos eles, todos os tipos de relacionamento, como isso é relevante, inclusive para definir aquilo que é negociável e aquilo que é inegociável, porque se como que você vai saber se aquilo é negociável para outra pessoa se você não se comunica com ela? Às vezes a pessoa faz uma coisa
Aí você fala, poxa, isso para mim é negociável. Você vai conversar com a pessoa, ela fala, é sério? Ah, eu fazia isso porque eu aprendi assim, eu achei que era mais fácil, mas eu mudo. Para mim isso é irrelevante. Às vezes para ela é relevante, para você é insuportável. Né? Então, a comunicação é muito importante. Né? Não quero adiantar muito o assunto da próxima live. Sim, então é isso, gente. Gratidão por comparecer, né? Quem estava na primeira parte da live, eu vou deixar salva. Gratidão por estar aqui com a gente, também por contribuir aí com as questões de, né? Com as questões que vocês colocaram. Realmente é muito importante, né? Essa motivação de vocês para a gente continuar falando e saber também se está fazendo sentido, né? Então depois eu vou até deixar a live salva. Eu peço para quem puder colocar lá, né? Vocês sabem que, enfim, as redes sociais funcionam dessa forma, com engajamento. Tem quem puder mandar essa live para outras pessoas, compartilhar, curtir, seguir a Uhum. gente, todas essas coisas que você já sabe, né? Porque a gente aqui está realmente entregue com muito amor e com muita dedicação, né? Mas lógico que esse trabalho, né, requer isso também. Então, se quiser fazer comentários, enfim, dar sugestões de novos temas também, como eu falei, falar com a gente no direct também, tá tudo certo. E é realmente muito através dessa vulnerabilidade, por isso que a gente traz exemplos nossos também, né? Para vocês entenderem que a gente muito provavelmente já passou por isso, ou também está passando, mas nós estamos olhando para isso, né? Porque eu vejo aí como primordial para os terapeutas fazerem terapia, né? Porque senão eu não vou estar sendo congruente com aquilo que eu estou falando, né? Então, tudo que a gente trouxe aqui, a gente também já vivenciou, além dos nossos clientes, né? Ou de pessoas próximas. Então, é realmente algo que a gente não está num achismo, né? Além de estudos, é o conhecimento na prática mesmo, né? Então, é isso. Espero que tenha ressoado para vocês, que tenha sido rico aí de alguma forma, algo do conteúdo tenha trazido aí uma viradinha de chave, uma ampliação, né, da nossa visão, ampliar a visão, a consciência, que é essa a nossa ideia, que não é achar culpados nem nada, é justamente o contrário disso. É esse olhar para si mesmo, né? Porque eu só posso controlar o que eu consigo controlar a mim, né? As minhas emoções, a lidar com elas. Eu não tenho como fazer isso pelo outro. Eu posso comunicar e falar que aquilo não serve. Só que cabe o outro, numa relação, saber o que, que ele quer fazer com isso, né? Então, mas eu mudando, talvez o outro também passe a mudar, né? Então, eu começando a falar não, pode ser que a pessoa autoritária comece a se perceber que ela já não consegue mais ter tanta, né, tanta manipulação sobre mim, no caso, porque eu passei a falar não. Então, pode ser que aquela pessoa recue e vocês consigam se sincronizar. Então, né, não é sobre também excluir as pessoas, sair de relacionamentos, mas é alinhar e perceber também se vai valer a pena você permanecer naquela espera também, né? Ter essa consciência e autorresponsabilidade. Acho que é isso, né? Vamos encerrar, gente. Eu não sei encerrar as coisas. Olha, é uma crença, é algo para trabalhar na terapia. Eu não sei. Sabe sim. Agora o que que a gente faz? A gente agradece as pessoas mais uma vez e pedimos para elas nos encontrarem no nosso próximo encontro, que nós iremos divulgar no nosso feed, iremos divulgar no nosso story, então continue acompanhando a gente. Além de compartilhar, como a Jéssica falou, né? Se vocês sentirem de deixar algum comentário na live também, para contar o que que vocês talvez tenham aprendido com ela, né, como foi importante para vocês. Isso também é importante para nós, porque, como a Jéssica falou, a rede social ela vive desse engajamento. E aí, dessa forma, mais pessoas vão se interessar em pelo menos ver um pouco daquele conteúdo, justamente por aquilo que você vivenciou. É o seu depoimento daquilo que você pôde absorver e pôde crescer com aquilo que nós compartilhamos. Então, você está ajudando a gente, está ajudando outras pessoas também, que talvez estejam buscando autoconhecimento assim como você. Tá bom? Gratidão mais uma vez, Jéssica, pelo convite, por permitir com que eu estivesse aqui junto com você, com essas pessoas aí que acompanham você, as pessoas incríveis que estão, com certeza, aprendendo muito com você, assim como eu aprendo, em todos os momentos que eu vejo lá os seus stories, suas conversas, está rolando muito legal, né? E assim a gente vai seguindo o nosso caminho. Gratidão mais uma vez. Eu agradeço também você ter recebido o convite. Também aprendi muito, né, nessa nossa conversa até chegar aqui na live. Foi muito rica e é isso. Estamos juntos, conectados e voltaremos com mais assuntos sobre isso. Aí talvez o próximo tema, comunicação. Tá bom, gente? Uma boa segunda para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijo, gratidão.